Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olá, creators! Vamos chegando, meus amigos, para mais uma live do curso Jerusalém Cardíaca. Sejam bem-vindos a esse bate-papo especial, onde nós estamos tratando sobre a Nova Jerusalém, né, a nossa morada celestial com Jesus Cristo. E nosso assunto aqui nos últimos dias tem sido o Sermão da Montanha, né? Esse ensinamento de Jesus, essa aula de Jesus acerca do reino de Deus e dos padrões do reino de Deus, né? Como que um cristão deve se comportar nessa vida para herdar o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa, porque é o padrão da Nova Jerusalém. Jesus vem nos ensinando essas coisas, né? Então hoje nós estamos aqui mais uma vez, mais uma aula. E eu quero aqui esperar chegar a galera. Cadê o pessoal que tá chegando? Hoje estamos mais uma vez começando um pouquinho mais tarde. A gente tá com bastante dificuldade nos nossos horários e acertar o horário da live, né? Começou com 8h30 da manhã. Nós estávamos lá na TV Ondas Play, lá em Maricá. Jefferson, seja bem-vindo, Jefferson. E depois nós nos mudamos aqui para a TV Missão Cidades, que é em São Gonçalo. Então já não dá pra gente fazer às 8h30 da manhã. Então nós marcamos para as 9h30 e nos últimos dias a gente tem atrasado esse período da live por causa de alguns acontecimentos, né? Coisas importantes que têm surgido dentro desse horário também. Mas, glória a Deus, nós não vamos deixar de fazer a live do Jerusalém Cardíaca e nem as outras lives que nós pretendemos trazer aqui para vocês. Hoje de manhã nós passamos ali, fomos fazer uma consulta, né? O Fabinho foi passar por uma consulta no oftalmologista e o Fabinho ele sofre de ceratocone, acho que é esse o nome. Então ele tem baixa visão, né, nos dois olhos, e o olho direito ele é o mais prejudicado. Então o Fabinho ele usa lente, então ele usa lente todos os dias, só que esses dias eu tava percebendo que ele tava reclamando um pouquinho que tá com a vista mais cansada e tá enxergando menos do que o natural, né, já desse probleminha que ele tem. Como ele já faz esse tratamento já há um tempo com lente, então a gente vai passando o tempo, né? Agora a gente precisa cuidar, né? E nosso assunto acaba batendo com o que aconteceu hoje com o Fabinho, né? Da gente fazer essa consulta, acaba batendo um pouquinho com o assunto que nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. A gente vai chegar hoje num dos blocos ali do Sermão da Montanha que Jesus começa a falar sobre os olhos. Jesus começa a falar sobre o nosso cuidado com a nossa forma de olhar. Jesus ele está preocupado com a nossa forma de enxergar as coisas, de onde nós estamos colocando os nossos olhos. Então, vamos esperar aqui a galera chegar um pouquinho. E você já pode também, eu quero fazer aqui esse desafio, compartilhar esse conteúdo, essa live, com pelo menos mais 5 pessoas aqui no Instagram. Vai ser uma bênção, um sucesso. E não deixe de beber água. É importante. Quero aqui fazer os nossos agradecimentos. O carro está funcionando bem. Ontem o mecânico entregou pra gente o carro no final do dia. Conseguimos ir pro culto na nossa igreja local. Servimos lá na igreja local. Foi bênção de Deus. Fomos de volta para Maricá. E hoje de manhã nós retornamos aqui para São Gonçalo, né? Porque faz parte da nossa rotina aqui na TV. Vai acontecer muita coisa na TV aqui hoje. Vai ser a gravação do primeiro programa do Pastor William, vai ser o Saudosas Canções, né? O Pastor William vai gravar aqui com a gente o Saudosas Canções, nessa expectativa de trazer... Acho que olha os carros passando. Olha os carros passando. Na expectativa de trazer aquelas canções que marcaram a vida de muita gente, né? Canções antigas, canções num tempo muito inspirado por Deus, não que hoje não seja, mas vamos combinar, né? Existem músicas e músicas, existem canções e canções, principalmente os louvores antigos, nós gostamos muito. Então nós separamos um quadro especial aqui na nossa programação da TV Missão Cidade para trazer de volta essas canções, né? Na voz do Pastor William, e vocês vão conhecer, vai ser maravilhoso. E vocês não podem ficar de fora. A super estreia da TV Missão Cidades vai acontecer no dia 8 de setembro. Vai ser um domingo, vai ser a coisa maravilhosa. Nós vamos ter
já temos, né, várias confirmações de apresentadores amigos nossos, pessoas que nós admiramos, né? Entre eles nós temos aí o Pastor Ed falando sobre capelania urbana, né, que é um assunto dele, uma área dele muito especial, né? Ele cuida de pessoas e faz todo um trabalho lindo que é urbano e social aí nas comunidades, nas ruas. É bem legal. Nós temos também já confirmado aqui o nosso querido amigo, pastor Rodrigo e a pastora Renata, lá do Ministério Sene. Então vão ser 2 programas. Eles vão estar com um programa aqui, que é o programa do Radical, né? Tem Radical aí? E nada melhor. Inclusive, acho que esse final de semana é final de semana do Radical, hein? Olha, vocês que são aí da bandeira do pastor Rodrigo, Encontro Radical, tá começando, acho que é hoje. Vai ser bênção. São 3 dias aí abençoados da galera do Radical. E vai ter também o programa com o Rodrigo e a Renata, eles vão apresentar o programa Rede de Casais, né? Para os casais aí. E é bem divertido, vai ser bem divertido, vai ser legal, vai ser divertido. Nós fechamos ontem uma parceria aqui também com o pastor Jorge. Ele é o pastor da Igreja Betânia. E uma benção. Uma benção. Ele vai ter uma linguagem voltada para os jovens e o nome do programa dele vai ser Rede ao Mar. Falando de evangelismo, né? Falando de missões, falando de corações aquecidos, vibrantes por Jesus, avivamento. Vai ser a coisa mais maravilhosa que você vai ver nos últimos tempos. Eu e Fabinho vamos estar aqui também, né? Com o programa Reino e Missão, dando continuidade ao nosso assunto missionário. E hoje de tarde nós ainda vamos ter algumas reuniões aqui importantes para a gente poder conversar com alguns amigos nossos que são muito preciosos, para ver se eles também fazem parte da nossa programação aqui. Então, estejam em oração, porque hoje nós vamos receber aqui o Bispo Cid. Será que o Bispo Cid topa fazer parte da TV Missão Cidades? Coloca aqui hashtag Bispo Cid para a gente engajar e facilitar na hora dele aceitar a nossa proposta, né? Vai ser bênção. Irmãos, quero agradecer também nosso querido parceiro DHR Gestão Integrada. É um parceiro maravilhoso que faz treinamento, né, de pessoas, empresas, para que eles consigam entrar nos padrões de qualidade da ISO. Então, vou deixar o contato deles aqui embaixo desse vídeo, o @ deles para vocês clicarem e fazerem contato direto com o DHR e conhecerem um pouquinho mais sobre a empresa deles, vai ser muito importante. Rede Paula acabou de chegar aqui, seja bem-vinda, Rê. Vamos para o nosso assunto de hoje. Ontem eu vim aqui, né, a gente estava meio corrido ontem, vocês que acompanharam aqui o nosso Instagram já perceberam que teve bastante conteúdo ontem aqui, né? E hoje nós queremos dar continuidade ao nosso assunto. Ontem a gente observou o Sermão da Montanha, olhando assim de cima, para observar como que... Sabe uma grande pizza? Pizza, né? Todo mundo gosta de pizza, principalmente os crentes. A pizza, ela tem várias repartições, vários pedaços, né? Então ontem nós fizemos mais ou menos isso no Sermão da Montanha. Nós olhamos o Sermão da Montanha no todo e vimos as suas repartições. E essas repartições nós chamamos de sessões, né, do Sermão da Montanha. Olha a Luana chegando agora. Acho que eu vou marcar essas lives para um pouquinho mais tarde para ver se a Luana consegue participar mais vezes, né, Luana? A Luana parece que ela dorme bastante. Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar, né, não, Luana? Bom dia. Então, se eu marco a live para mais cedo, a Luana não participa. Por quê? Porque a Luana tá dormindo. Mas se eu marcar um pouquinho mais tarde, talvez ela participe com a gente. Não é não, Luana? Voltou de férias? Ah, já tá trabalhando? Olha só, que coisa, né? Cadê Dayana? Cadê Dayana? Tô com saudade da Dayana. Dayana não está aqui na live agora. Então ontem a gente estava olhando o Sermão da Montanha por cima. Então a gente viu ali as repartições, né? A primeira sessão falando das bem-aventuranças, a outra sessão falando sobre o que Jesus considera como sal e luz, outra sessão falando sobre o que Jesus considera acerca da lei, né? Como que ele entende a questão da lei. Átila, seja bem-vindo, meu amigo, direto da onde? Onde você tá agora? Você tá na Inglaterra, você tá na China, você tá em Bangladesh, onde é que você tá? Fala aqui pra gente, que a gente quer dar um salve pra você, lá de onde você tá. Então, olha o que nós temos aqui. Hoje eu gostaria de abrir com você a Bíblia, lá em Mateus 5, ainda pra gente dar continuidade ao nosso assunto.
Nós já falamos aqui sobre as bem-aventuranças, e agora a gente já falou também um pouquinho sobre sal e luz, agora a gente vai entrar em outro departamento, ali dentro do Sermão da Montanha. E eu gostaria de lembrar vocês que o Sermão da Montanha, por que é importante a gente entender o Sermão da Montanha em perspectiva escatológica? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e nós, como bons cristãos, bons discípulos de Jesus, nós queremos cada vez nos parecer mais com ele. Então, o Sermão da Montanha revela para nós o caráter de Jesus. O Sermão da Montanha revela para nós o caráter daqueles que vão morar com Jesus, dos discípulos de Jesus. Então, o Sermão da Montanha é uma grande aula onde Jesus reúne os seus discípulos em regiões montanhosas e ele começa agora a ensinar esses discípulos a como que eles vão, qual é o perfil daquele que deseja habitar e representar o reino de Deus. Então, nós falamos muito sobre as bem-aventuranças, nós somos luz do mundo e sal da terra, e agora eu queria entrar com vocês em outro assunto dentro do Sermão da Montanha, que é muito importante. Deixa eu só achar aqui o nosso texto. Mateus no capítulo 5... Ó, vocês que estão aqui já chama mais gente pra live, chama lá, manda lá no direct do povo. Ok. Já falamos sobre a lei, o que Jesus considera acerca da lei. E agora a gente vai entrar lá no versículo 27 do capítulo 5 de Mateus. Por que o assunto do Fabinho hoje de manhã, né, que nós fomos no oftalmo, tá batendo com o nosso assunto de hoje? A gente nem marcou nada nesse sentido, mas hoje é o dia que nós vamos falar sobre o cuidado com os nossos olhos. E o Fabinho estava lá no oftalmologista hoje também cuidando dos seus olhos físicos, porque por causa da baixa visão que ele tem, desse probleminha que ele tem de ceratocone, né? Acho que esse é o nome, ceratocone. Mas a Bíblia agora vai começar a nos falar também, Jesus vai começar a nos ensinar acerca também dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, e é muito importante a gente refletir sobre alguns assuntos. Luan Ribeiro, seja bem-vindo. Estivemos com o Luan Ribeiro na abertura ali do aniversário da AD100, foi na quarta-feira, foi um sucesso, foi uma honra conhecer o Luan. Luan, um beijo no seu coração, garoto super talentoso, homem de Deus, e vai ser benção a gente se encontrar mais vezes, né? Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus ele começa dizendo o seguinte: lembra que ontem a gente estava falando sobre essa sessão? E Jesus ele começa agora... Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Jesus ele começa agora a falar e fazer algumas considerações acerca da lei. E ele começa a reinterpretar a lei. Ele começa a falar o seguinte: olha, os antigos eles diziam, viste o que foi dito pelos antigos, mas agora eu vos digo. Ele começa agora a dar um outro sentido mais profundo acerca daquilo que está escrito aquilo que está escrito nas Escrituras, tá entendendo? Então lá no versículo 27, Jesus ele vai começar a dizer o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha que tenebroso essa observação de Jesus acerca daquilo que nós colocamos os nossos olhos, né? É forte, Luana, é muito forte isso daqui. Então, bebe aí tua água que a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Jesus, ele se preocupa, olha como é precioso o ensinamento de Jesus. Jesus ele está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida. Os judeus, né, os fariseus ali na época, eles tinham muito esse negócio de condenar por causa do adultério, né? Porque na lei de Moisés dizia exatamente que a pessoa pegue adultério. Agora eu não lembro se a condenação
ela era uma condenação de morte por apedrejamento, mas tinha uma condenação de morte ali. Tanto que aquela mulher que foi pega em adultério, os seus acusadores, eles estavam com as pedras nas mãos para poder apedrejar. Então, acredito que a condenação, eu acho que é isso mesmo, é sobre morte por apedrejamento. Então, eles... Tem até uma questão meio complicada nessa situação, porque nesse caso da mulher adúltera, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo dela, a gente vê que os homens queriam apedrejar a mulher, mas e o homem? E o homem que estava adulterando com ela? Por que ele também não foi levado para ser apedrejado? Vocês estão entendendo? Então, tem toda uma questão ali social meio complicada que a gente precisa observar. O que os fariseus faziam nessa situação? Eles beneficiavam alguns e desprezavam outros, né? Então, era uma coisa meio que injusta ali naquela situação. E a gente começa a perceber de Jesus que ele vem trazendo para nós uma consciência um pouco mais profunda acerca desse assunto. Onde nós estamos colocando os nossos olhos. Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas quando Adão e Eva estavam no jardim, tudo era muito bom, mas tinha uma árvore ali no jardim. Oi, Dani! Dani, cadê você, Dani? Cadê você, Dani, que não chegou ainda, Dani? Estamos com saudades, Dani. Muita saudade de você. Não sei se você se lembra, mas Adão e Eva estavam no jardim. E era tudo muito bom, era tudo perfeito, era tudo bom. Deus falava que era muito bom. Hoje estou de folga, eita glória. Era tudo muito bom. E de repente Deus coloca ali no jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus dá uma instrução para Adão, fala, olha, de todas as árvores do jardim você pode desfrutar delas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa que está no meio do jardim, a única que você não vai poder nem tocar nela. Ó, não chega perto, não vai dar ruim, não faz nada com ela, tá bom? Beleza? Porque o dia que acontecer de você comer dela, você vai morrer. E aí, beleza, aconteceu isso. Que o Adão não passou a informação direito para Eva? Eva foi lá e foi seduzida pela serpente. Por quê? Ela colocou os olhos naquela árvore e desejou comer aquele fruto. Então, olha que profundo isso que Jesus está querendo nos ensinar no Sermão da Montanha. Ele está querendo nos dizer que aquilo que nós colocamos os nossos olhos tem um poder imensurável de destruir as nossas vidas. De destruir não só a nossa vida, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que fazem parte, que estão diretamente, indiretamente ligados a mim, vão sofrer, querendo ou não, pela consequência de um pecado de cobiça, daquilo onde eu coloco os meus olhos. E Jesus está falando que o adultério, ele não é somente quando o ato sexual ele é confirmado, ele é consumado, mas ele acontece a partir do momento que eu coloco os meus olhos e desejo isso no meu coração, né? E Jesus ele fala isso de forma muito profunda e nós precisamos observar essas coisas. Sabe de quem que eu me lembro? Eu lembro de Jó. Jó ele fala uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Jó ele fala que ele fez um concerto, ele fez uma aliança com os seus olhos para ele não pecar contra o Senhor. Vamos ver? Cadê? Fiz uma aliança com os meus olhos. Jó, no capítulo 31, versículos do 1 ao 2, ele diz: fiz com os meus olhos, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó está falando, olha, ele está tentando se justificar porque, afinal de contas, ele não estava compreendendo aquilo que estava acontecendo com ele. Então, ele estava questionando a Deus, mas Deus, né, contando ali para os seus amigos, mas nem o pecado da cobiça eu fiz, porque eu fiz uma aliança com os meus olhos. Então, por que eu estou sofrendo todas essas coisas, né? E a gente sabe da história de Jó, não tinha nada a ver com cobiça. Mas ele traz essa declaração, ele faz uma declaração muito importante para nós. Ele fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu colocaria os meus olhos numa donzela, sabendo que se eu fizer isso, eu não terei nada do Deus Todo-Poderoso. Eu serei rejeitado pelo Deus Todo-Poderoso. Então,
Isso já é para nós algo que, se a gente for discorrer aqui sobre adultério, sobre pecados de imoralidade sexual, tem muita coisa para falar, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer, nós precisamos cuidar com os nossos olhos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, porque o pecado, ele não só mais jaz à porta, ele está diante da tela do nosso celular, né? Ele está daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente escuta, onde nós colocamos os nossos olhos. Você vê nas redes sociais, tem um estudo nosso, um curso que a gente dá, que é o modo expansão, que a Luana já se formou com a gente no modo expansão, a Dayana também, e nesse curso nós trazemos algumas referências acerca da tecnologia, do Google, por exemplo. A gente pega o Google como exemplo, mas nós temos outras fontes de pesquisa e tecnologia que tem algoritmo, né, que são alimentadas por algoritmo. E a gente sabe que essas tecnologias que hoje estão querendo dizer que são de inteligência artificial, ainda que tenha inteligência artificial, antes de ter uma inteligência artificial, nós temos a inteligência humana, né? Nós temos pessoas que controlam a inteligência artificial, né? Pessoas que desenvolvem, produzem os algoritmos. Então, existem pessoas que estão nos observando, né? A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que nos observa todos os dias, né? A gente sabe que os anjos nos observam. A gente sabe que Deus nos observa, né? A Bíblia fala que não tem de onde nós fugirmos do Deus Todo-Poderoso. Se nós entrarmos no mais profundo abismo, Ele vai nos encontrar. Se nós descermos até o mais profundo do oceano, dos mares, Ele vai nos encontrar. Se nós queremos nos esconder de qualquer coisa, não é possível. Por quê? Deus, Ele vai nos encontrar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Então a Ele nós devemos temer. Não é não? A Ele nós devemos temer. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles são como chamas de fogo. Eles são como chamas de fogo. E Ele conhece o interior do nosso coração. A Bíblia fala que antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe, antes dos nossos ossos se formarem, o Senhor já nos conhecia. Então, se o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, já nos conhecia antes mesmo da gente pensar em existir, então você acha que Ele não conhece as nossas intenções? As intenções que vão no nosso coração? Você acha que Ele não conhece, Ele não sabe o comportamento dos nossos olhos? A nossa atividade neural, né? O nosso batimento cardíaco? Será que Ele não conhece, né, quais são as nossas inclinações? Tiago fala que... É Tiago que fala? Ele fala, se eu não me engano, que o homem, ele é seduzido pelas suas próprias concupiscências, né? O homem, ele é seduzido pelas suas próprias inclinações, aquilo que o seu coração já é inclinado, já deseja, lá no íntimo da sua alma, né? Então, mas de onde que isso vem? De onde que vem os nossos desejos? De onde que vem as nossas inclinações? Basicamente, de onde nós colocamos os nossos olhos. E isso, meus irmãos, é uma construção desde a infância. Desde a infância, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Você que tem filho, toma muito cuidado com a exposição dos seus filhos. Tome muito cuidado com aquilo que eles veem na TV. Porque aquilo que foi construído visualmente para eles verem através da TV, tem um negocinho que o Fabinho gosta muito de falar, que é chamado de PNL. Eu esqueci o que é PNL. PNL é alguma coisa neurolinguística, pensamento neurolinguístico, não sei, alguma coisa neurolinguística que mexe com a nossa consciência e nos faz desejar coisas, né? Acreditar em coisas e colocar nessas coisas os nossos olhos, o nosso coração e a nossa cobiça. Então, desde o princípio, Deus falou, olha, tem uma árvore ali, a única árvore que vocês não vão mexer, ela está no meio do jardim. Agora você pensa, Eva passando, né, pra lá e pra cá, todos os dias ali, no meio do jardim, observando aquela árvore. Você tá entendendo? Uma hora ela ia cair, né? Só que ela caiu porque faltou temor de Deus no coração dela. Faltou... sabe aquele negócio que a Bíblia fala? A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Tudo que é aparente, mano, foge, corre.
se você tem uma tendência, à pornografia, tem uma tendência a colocar os seus olhos em pessoas, em coisas, aquilo que não agrada ao Senhor, que não é para você, corre disso. Para que você vai ficar flertando com o pecado? Para que você vai ficar andando naquela linha tênue, sabendo que se você der um passo errado, você vai cair? Então, olha o que Jesus está tentando nos ensinar. Gente, cuidem dos olhos. Cuidem dos olhos, porque o adultério ele não se concretiza somente no ato de consumação sexual. O adultério ele já nasce dentro do seu coração a partir daquilo que você olha, daquilo que você coloca diante dos seus olhos. Tem um texto na Bíblia também que fala: não coloquei nada impuro diante dos meus olhos. Agora não se lembra qual texto que é, mas existe isso. Vamos ver aqui para não ficar. Não coloquei nada impuro diante dos meus olhos. Não coloquei nada impuro diante dos meus olhos. É Salmos. O salmista ele fala: não porei coisa má ou impura diante dos meus olhos. Porque eu aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. E aí, olha que coisa interessante, né? O salmista ele nos orienta. Não vamos colocar o nosso coração naquilo que é mal. Não vamos colocar os nossos olhos naquilo que é impuro. Seja bem-vindo, Christian Jelk. Seja bem-vinda, Diana. Não coloquemos os nossos olhos naquilo que pode nos desviar o foco que é Jesus Cristo. E o legal de Jesus é que ele não só fala para você não fazer, ele te ensina como não fazer, né? Ele fala: olha, vocês estão meio equivocados, porque os antigos dizem que só comete adultério aquele que tem um ato sexual. E Jesus ele vem trazendo para nós um certo temor acerca desse assunto mais profundo, porque ele fala que a partir do momento que eu fixo os meus olhos em algo e cobiço, né? E ele está usando a figura da mulher aqui, só que a gente sabe que isso é para todas as coisas, né? Para tudo aquilo que a gente coloca os nossos olhos e deseja. Será que esse desejo ele é compatível ao Senhor? Será que esse desejo é para fazer a vontade de Deus? Ou esse desejo é para alimentar a nossa carne e para a nossa ruína? Né? Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos compreender os caminhos de Deus. Né? Nós precisamos ter pureza de coração. E os puros, né, quando a gente vê lá nas bem-aventuranças, no começo do Sermão do Monte, ele vai falar que os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados aqueles que são puros na sua essência, aqueles que se desviam do mal, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas foge da aparência do mal. Foge, você vê que o negócio está chegando, foge, busca refúgio no Senhor. Tá entendendo? E aí o negócio vai dar certo, vai funcionar. Então Jesus ele vem nos ensinar acerca desse assunto. Olha, os antigos dizem que se você cometer adultério, vai dar ruim para você. Mas eu tô dizendo que se você atentar com os teus olhos de maneira impura, né, desejando a mulher do teu próximo, vai dar ruim para você, porque o pecado já começou no teu coração, né? Já cometeu adultério no coração. Então é isso que a gente precisa cuidar, principalmente com aquilo que nós temos diante das nossas redes sociais. O tempo todo aparece aqui, ó, anúncios. E às vezes aparecem anúncios que você nem quer, mas aparece anúncios. Se você não tomar uma atitude como cristão de pular o anúncio ou de trocar de canal na sua televisão quando aparecer aquele comercial da mulher bonita, aquela coisa toda, e você não fazer nada, você se mostrar apático a isso, você se mostrar conivente com isso, já cometeu adultério no seu coração. É disso que Jesus está falando. Se você não fazer nada, se você não... Ó que Jesus ele é tão profundo que ele fala: se o teu olho direito te escandalizar, arranca o teu... Isso, é claro que a gente vai ter algumas histórias de pessoas, né, pessoas da história da igreja, que pessoas que levavam isso na literalidade, pessoas que arrancavam mesmo seus olhos, se mutilavam, porque não queria pecar contra o Senhor. Mas Jesus não está falando sobre mutilação. É por isso que a gente precisa entender o Sermão da Montanha com um olhar
A gente não pode ler o Sermão da Montanha sem conhecer a Bíblia toda. A gente precisa conhecer a Bíblia toda para compreender o que Jesus está querendo dizer no Sermão da Montanha. Então a gente sabe que a Bíblia condena a mutilação, né? E porque a Bíblia condena a mutilação, o que Jesus está falando, olha, arranca o teu olho, ele está falando de forma figurada, mas para nós entendermos que é muito mais necessário a gente fugir do pecado e entrar no céu do que cedendo ao pecado ser lançado no inferno. Você está entendendo? Então, olha o que Jesus está dizendo. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, porque é muito mais importante que você entre no reino dos céus com apenas um olho do que com os 2 olhos ser lançado no inferno. Lá haverá trevas e ranger de dentes. Você está entendendo? A perdição eterna. Na verdade, o inferno ele é a consequência daquilo que você desejou tanto. O que deseja o nosso coração, né? O que o nosso coração anseia? O que os nossos olhos anseiam? Vai chegar uma hora e nós receberemos a nossa recompensa. Nós vamos receber a nossa recompensa. Se nós desejamos o pecado, nós vamos receber essa recompensa eterna. Deus ele vai te dar a liberdade de você ser recompensado. Amém? E por isso que quando a pessoa ela vai para o inferno, ela não vai, coitadinho, foi para o inferno. Não, foi para o inferno porque ele quis, ele desejou. Ele tinha a opção de não querer e ele quis. Você está entendendo? Ele colocou o coração, ele colocou os olhos e alimentou a sua alma com aquilo. Então, nada mais justo do que dar a ele a sua recompensa. Não? Olha, o pastor Wesley aí da igreja Visão dos Mártires. Eu gosto do nome dessa igreja. Visão dos Mártires. A gente deve chegar lá e sair martirizado. Muito bom, muito bom. Porque a gente está falando disso, né? O cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa morrer para si mesmo. E Jesus ele vem nos ensinar nesse bloco do Sermão da Montanha acerca de onde nós colocamos os nossos olhos, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, iluminado. Mas se forem maus, aí será será tenebroso, né? O que ele diz, todo o teu corpo. É isso, meus amigos. A reflexão do dia acerca do Sermão da Montanha é essa. Onde nós temos colocado os nossos olhos? Onde nós temos colocado os nossos olhos, né? Jesus, ele deseja redimir a nossa alma, redimir o nosso caráter, né? Transformar a nossa vida, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos absorver isso, mudar o nosso comportamento e ensinar os outros, né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos batendo um papo sobre esse assunto para que haja um esclarecimento, haja uma clareza, uma iluminação acerca do comportamento da nossa vida diante de Deus. Que a gente possa fazer como Jó fez. Jó disse, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Lembra de Sansão? O Fabinho chegou até a falar dele aqui na live dele alguns dias atrás. Sansão, ele era forte, ele era poderoso, ele conseguia, ele fazia e acontecia, porque ele tinha a força de Deus junto com ele. Mas o cara não tinha força para resistir uma tentação. O cara não tinha força, ele era o topzera, mas ele não tinha força para resistir uma tentação com uma mulher. E aí, por causa de uma tentação, né, que ele não soube resistir, ele se perdeu. Você tá entendendo? Então, a gente precisa tomar cuidado onde nós colocamos os nossos olhos. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com aquilo que você busca, que você pesquisa. Com os aplicativos que você baixa no seu celular. Cuidado com as conversas, o tom, o teor das conversas que você tem com seus amigos no WhatsApp. Cuidado, foge. Quando você estiver passando na rua e começar a passar aquela pessoa que te agrada aos olhos, desvia o olhar. Desvia, toma uma atitude, porque se você não faz nada, você é conivente. Você é conivente. E olha, a criação aguarda pela manifestação dos filhos, ela aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros de Deus, aqueles que não só não concordam com o pecado, mas também aqueles que protestam contra o pecado, né? É por isso que nós somos chamados de protestantes, né, não? Nós protestamos contra o pecado, então nós não podemos nos mostrar apáticos a isso. Nós precisamos observar, ver o que está acontecendo e tomar uma postura, uma atitude. Se passou um comercial de nudez na minha televisão entre um programa e outro, qual é a minha atitude? Eu vou parar para ficar olhando como cristão? Não. Eu vou pegar o controle remoto e vou mudar de programação.
Eu vou tomar uma atitude, porque aí eu estou dando testemunho não só para quem está do meu lado, mas eu estou dando testemunho também para aqueles que me observam de forma espiritual. Os demônios estão te observando, os principados, as potestades, os príncipes, né, espirituais estão te observando. E você precisa se posicionar. Você precisa, Deus, ele te conhece. Mas Deus conhece o meu coração. Esse que é o problema. Deus conhece o seu coração. E sabe o quanto nós somos maus, né? E que a gente precisa de remissão, a gente precisa se arrepender, a gente precisa de misericórdia, a gente precisa vigiar. Amém? Orar, buscar a Deus, jejuar. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. E é isso, meus amigos. Verdade, o apóstolo Paulo nos ensina que comete pecado não somente quem pratica, mas também quem é conivente. Exatamente. Por exemplo, você está lá na sua rede social, e aí você está lá assistindo Reels, alguma coisa. Você vê alguma coisa que é sensual, qual que é a sua atitude? Você vai ficar olhando? Porque se você ficar olhando, o algoritmo vai entender que você gostou. Se ele entender que você gostou, ele vai te sugerir cada vez mais. Olha, eu tive uma dificuldade. Eu e Fabinho, a gente não tem Instagram pessoal, a gente tem o Instagram da Creators, né? Então você não vai achar o Fabinho no Instagram e nem eu no Instagram. A gente vai ter o Instagram da agência Creators. Mas foi uma dificuldade da gente educar essa plataforma, que até hoje eu tenho dificuldade. Então, como que você educa? Você apareceu qualquer conteúdo sensual, bloqueia, pula, sai, não segue pessoas que têm esse tipo de comportamento. Você vê lá que o perfil da pessoa, a pessoa tá te seguindo, você viu que o perfil da pessoa tem coisas de sensualidade, que ela se expõe muito ali, não segue. Você não é obrigado a seguir. Você vai seguir, presta atenção, uma vez eu tava conversando com uma pessoa e ele falou, olha, eu deixei o meu perfil no Instagram bloqueado porque eu não quero ver nada de ninguém. Eu falei, mas você tá fazendo errado então, porque você deixar o seu perfil bloqueado não permite que as pessoas vejam as suas publicações acerca do reino de Deus. Então as pessoas, elas precisam ver, né? O nosso Instagram, ele é intencional. Ele tem palavras de Deus aqui, entende? Tem palavras de Deus. Então nós queremos evangelizar. Todas as nossas ferramentas são para evangelismo. Então lembra que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então ele está falando exatamente disso. Não, o Instagram não é meu, nem do Fabinho. É de Cristo, porque nós somos uma representação de Cristo. Então, o que nós vamos publicar aqui? Obras de Cristo. Aquilo que Deus deseja comunicar para as pessoas. Então, essa é a nossa intenção. Então, se essa é a nossa intenção, a gente não vai deixar o nosso Instagram bloqueado, né, privado, para que as outras pessoas não vejam. Pelo contrário, a gente quer que elas vejam as boas obras da igreja e de Cristo. Então, o que eu posso fazer para não ver aquilo que as pessoas estão me sugerindo das suas publicações? É só não seguir. Não segue. E se vier alguma coisa pesada, bloqueia, denuncia, faz igual que o pastor Wesley está falando. É importante denunciar. É importante quando você estiver passando na rua e passar alguém seduzindo você na sua frente, você virar os olhos, você virar o rosto, ou olhar para o outro lado. Você precisa tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. Se nós não fizermos nada e deixarmos o pecado correr livremente diante dos nossos olhos e não fazermos nada, não tomarmos nenhuma ação, nós somos coniventes com o pecado alheio. Então, eu sinto muito nos informar, mas essa é a realidade, né? Nós somos observados o tempo todo. Deus nos observa, os anjos nos observam, os demônios nos observam, Satanás nos observa. A equipe do Google nos observa. Quer uma dica? Vai lá naquele Google Fotos. Vai no Google Fotos, lá do seu celular. Você vai encontrar coisa ali de 20 anos atrás. Olha como que eles acompanham a sua vida. Olha como eles acompanham. Olha como que a tecnologia que nós temos hoje foi criada para nos espionar. E não que nós tenhamos algo a esconder. Mas, por exemplo, se eu falo que eu sou cristão, vamos supor que eu me converti de 2 anos para cá. De 2 anos anteriores, eu fazia e acontecia, né? Vamos colocar isso aqui. Então, beleza. Quem me conhecia estava de acordo com o meu comportamento, né? O meu comportamento dizia exatamente aquilo que eu era. Mas agora que eu digo que eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, qual é o meu comportamento quando eu estou sozinho? Qual é o meu comportamento quando eu tô só eu e o meu celular num ambiente onde não tem ninguém? Quem sou eu? Porque, afinal de contas, eu posso não ter ninguém ali junto comigo.
mas espiritualmente nós temos uma galera nos observando e também por trás do Google, por trás dessas tecnologias. Nós temos pessoas que cuidam da inteligência artificial. Nós temos pessoas que cuidam dos algoritmos. Eles sabem o que você gosta. É por isso que eles te sugerem o tempo todo anúncios de coisas que você gosta. É por isso que toda hora aparece para você conteúdo que você gosta de assistir. Porque o interesse dessas tecnologias é ganhar dinheiro. E eles só vão ganhar dinheiro se você ficar preso no conteúdo. E é por isso que eles vão sugerir cada vez mais conteúdos para você, daquilo que você gosta. Tiago está falando, o homem ele é seduzido pelas suas próprias concupiscências. Amém? Ele é tentado, ele é seduzido por aquilo que ele gosta. E como a Bíblia é uma verdade, a galera da tecnologia, eles sabem disso. Eles sabem que eles só vão lucrar mais se você gostar do conteúdo e ficar parado ali, sem fazer nada. Logo, se você não faz nada, eles vão entender que você gostou do conteúdo. E aí eles vão te sugerir cada vez mais. Amém, irmãos? Então, olha, Jesus está nos ensinando aqui no Sermão da Montanha. Adultério, meus irmãos, não é só na consumação do ato sexual, não. É quando nós colocamos os nossos olhos e desejamos, né? Quando nós somos seduzidos por aquilo. Assim como aconteceu com Adão, assim como aconteceu com Eva ali no jardim. É isso. Não tem para onde fugir. E Jesus começa o Sermão da Montanha nos ensinando que bem-aventurados, felizes, os limpos, os puros de coração. Tem até um texto, acho que é em Salmos, que fala, quem habitará, ó Altíssimo, no seu santo lugar? E ele vai falar, vamos ler, deixa eu ver se eu acho aqui. Pastor, se você lembrar de cabeça, coloca aí o versículo para me facilitar. Aquele que é puro de mãos. Achei. Salmos 24, dos versículos 4 ao 5. Não. Vamos ver aqui, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E aí ele faz uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem morará no seu lugar santo? Nós estamos falando sobre Nova Jerusalém, sobre a Jerusalém que vai descer do céu. E nós queremos morar na Nova Jerusalém. E é por isso que nós estamos estudando aqui acerca do Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, ele é para nós como se fosse um dos passaportes para nós entrarmos na Nova Jerusalém. Ele revela para nós a cultura do caráter de Jesus, do caráter do reino de Deus. Na Nova Jerusalém, nós lemos aqui na semana passada, lá em Apocalipse, que não vai entrar nada impuro ou que contamine a cidade. Então nós precisamos aprender isso agora. E Jesus nos dá essas instruções. E aí o salmista vai dizer, quem morará no monte santo do Senhor, né? E aí ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Salmos 15, o que está dizendo lá em Salmos 15? Vamos abrir aqui. Salmos capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos, olha isso, muito bom, pastor. Aquele cujos olhos é réprobo, é desprezado. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, mais uma vez, ele está falando aqui sobre a pureza dos olhos, né? A pureza do coração daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que servem a Deus, os que são puros, limpos de coração. Amém, gente? Bom, fica aí a nossa reflexão, então, nesse bate-papo, nessa aula do Sermão da Montanha. E a gente volta agora na próxima semana para a gente falar um pouquinho mais e seguir. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha em perspectiva escatológica, principalmente, gente, nesses últimos dias, onde a tecnologia avançou muito e o pecado está diante dos nossos olhos.
Então, se a gente não vigiar, essa é, sem dúvidas, uma das gerações mais difíceis de sustentar uma vida pura e santa. Essa é uma geração muito difícil, mas o Espírito de Deus está sobre nós e Ele nos há de ajudar a nos mantermos fiéis. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá bom, gente? Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente. Fica com Deus.